We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. Olá, eu me chamo Thales Onofre e você está no 60 Sem Filtro, o podcast do Jovem 60+. E no episódio de hoje, você vai conhecer a história de um artista que o seu único objetivo é atingir o coração das pessoas. E para falar um pouco mais dele, esse nosso convidado especial, meu amigo Max. Olá, tudo bem? Meu nome é Max Abreu. Você que está aí, pegue uma água, um refrigerante, sente-se num sofá bem confortável, aperte os cintos e vamos para mais um episódio emocionante. Hoje vamos estar percorrendo uma jornada muito emocionante, falando a respeito de uma história de superação, de dor, mais sublime, de arte, muito mais do que palco, muito mais do que espetáculo. Mas a arte da superação, do acolhimento, da gentileza, do teatro da vida. E para isso nós chamamos aqui, para falar sobre conosco, para contar essa história maravilhosa, nosso Bototo Anima a Terra. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Você quer se apresentar? Então, eu me chamo Bototo, Anima a Terra. Bototo porque eu deixo um registro no cartório civil em memória aos botos do Rio Madeira. E foi através deles que eu recebi esse nome e registrei em cartório civil para que pudesse nas minhas artes e ter um nome super amazônico. Eu amo esse nome. Pois é, Bototo. Só que você não nasceu Bototo, né? Não. Então me conta um pouco da sua história antes do Bototo nascer, surgir na Terra. Como é que foi isso, né? Isso. Então, eu sou filho de pai nordestino, que é artista também. O cara era assim fantástico, vai fazer 3 meses antes do Natal, ele fazia nossos brinquedos de madeira reciclada de serraria, madeira velha, mas ficava fantástico. Tudo isso para ver a família mais feliz, tranquilamente. E através desse homem, ele me deixou essa via artística, sendo que minha mãe também é uma nordestina, né? E ela é formada em arte culinária. Eu agradeço muito porque hoje eu sei temperar um ovo. Eu não como ovo puro, eu sei temperar um ovo para poder comer só com arroz branco. Eu acho uma delícia. Então eu agradeço muito a eles por essa existência. Eu nasci também em Teresina, no Piauí. As margens do Rio Puti, são totalmente beiradeiro, né? E saí de lá com 5 anos de idade para chegar até as margens do Rio Xingu, com meu pai e minha mãe. E morando às margens do Rio Xingu, lá em Altamira, no estado do Pará, até os 19 anos. Outro rio que me abraçou, que me acolheu no seu beiradão. E de lá para cá eu cheguei aqui em Porto Velho, com 20 anos de idade.
sobre as margens do Rio Madeira também, fantástico. Essa cidade me recebeu carinhosamente. Então, eu tenho, assim, algo muito especial com o Beiradão do Rio Madeira. Doutor, mas aí, conta para nós aí como é que foi isso, né? Você sair lá de Belém, como é que foi de repente sua infância lá no Pará? E por qual motivo você veio para Porto Velho, né? Porque Sim. sair de lá e vir para cá deve ter uma história lá e deve Sim. ter uma história aqui. Então, você pode contar um pouco dessa história? Então, Como que essa veia artística já vem de muito tempo? Apareceu depois? desde criança, né? Por causa que ele era um homem assim que ele sabia, pai de 9 filhos, ele sabia conduzir, né? Então, eu por ser uma criança mais diferente do que meus irmãos tudo um pouco mais bonitinho do que eu. Então, ele me separou como mascote da família, porque eu não podia ver o rádio tocando, eu com 3 aninhos de idade já ficava dançando. Eu queria dançar de qualquer maneira, porque a música já começou. E ele viu aquilo, né? Ele pegou, fez um palcozinho de madeira, né? E por ele ver que eu era daquela forma, ele me colocava em cima da mesinha de madeira que ele fez, ligava o rádio e dizia: agora dança pra gente. Eles estavam todos sentados no sofazinho, e ele mesmo construía, né? Certo. Aí eu dizia para ele com 3 anos de idade: não, eu quero moeda. Então eu vejo que hoje, assim, caramba, era uma criança muito esperta, né? Pro dia de hoje, assim, eu vejo que eu já era uma criança muito esperta. Então, quando eu cheguei com 6 anos de idade, que eu fui para a escola, né? Ele pegava os alumínios da minha mãe, pegava um prego grande com a ponta bem fina e ele esculpia os alumínios da minha mãe, as panelas, as tampas, né? Os copos de alumínio. A minha casa, por ser uma casa de pau a pique, mas a cozinha era o lugar mais fantástico que eu gostava de ficar. Porque os alumínios da minha mãe era tudo bem areadinho e aquelas coisas esculpidas nos alumínios da minha mãe que ele fazia, que ele esculpia, me chamava muita atenção. Era pássaros, flores, o nome da minha mãe, sabe? Poemas, ele escrevia poemas com a ponta do prego, então ele esculpia no alumínio. Então aquilo, quando eu olhava na cozinha, eu falei: meu Deus, que coisa bonita. Eu criança, com 6 anos, já admirava aquilo demais, né? Então me chamava muita atenção. Quando eu completei 6 anos de idade, eu já desenhava tudo assim, eu via nas panelas, eu via nas tampas, nos copos, eu desenhava tudo assim num caderninho, e ele viu. O que foi que ele fez? Ele comprou uma caixa de lápis Faber-Castell, naquela época, me deu de presente com 36 cores. Nossa. Eu com 6 anos de idade, uma caixa da Faber-Castell, de lápis coloridos, né, e um caderno de desenho oficial, e me deu na minha mão. Então eu fiquei assim maravilhado como criança, né, que quando eu chegava na minha escola assim, na aula de desenho, eu me lembrava de tudo que ele tinha feito nos alumínios da minha mãe. Então eu desenhava tudo e pintava, e eu percebia que eu tirava 10, e a minha professora dizia que eu era uma criança diferente, né? Era uma criança diferente e tal. E quando eu retornava da escola para casa, eu mostrava para ele, e ele dizia para minha mãe: esse menino tem futuro, né? Então foi assim, crescendo, cheguei aos 15 anos, fui para um colégio chamado Polivalente, onde nesse colégio eu passei mais de 4 anos estudando técnicas de arte, educação artística, artes industriais, e eu percebia que todos os meus trabalhos ficavam na diretoria e na secretaria. Aí eu perguntava para elas por que eu não poderia levar para casa aquelas coisas que eu fazia, aquelas obras de arte, tanto com barro, madeira, né, que eu aprendi em artes industriais. Era assim. E a diretora falava: não, você tirou 10 no boletim e é por isso que fica aqui, que é muito bacana. Aí eu falei: então a partir de agora eu vou começar a tirar 0. Quer dizer, então, você queria levar suas peças para casa para mostrar para a família, mas não podia porque tirava 10. Tirava 10 no boletim. Vou tirar 0, que aí eu levo minhas obras. Eu falei, Ficar no colégio. assim, eu falei: então a partir de hoje eu vou começar a tirar 0, que eu vou levar para casa, porque eu não queria envolver minha mãe nem meu pai para entrar em discussões por causa de objetos de arte. Uhum. Então eu queria mostrar para elas, que eram professoras, diretoras, que o meu direito de estar com minha peça de arte pertencia a mim, Certeza. né? Então assim rolava. Então
Até que elas compreenderam. Eu comecei a levar para casa e tirando 10 no boletim. Mas e aí, doutor? A tua vinda para Rondônia? A minha vinda para Rondônia foi devido ao meu cunhado estar aqui morando nesse estado com minha irmã. Ele também é do Nordeste. E ele era dragueiro e balseiro. Então ele tinha muitas dragas, muitas balsas. Como eu já tinha terminado o 2º grau lá, com a idade antes de eu chegar aqui, então ele acreditava muito em mim para me administrar, chegar aqui e administrar as balsas e tal. E mandou me buscar. E veio eu, minha mãe, veio todo mundo. Mas chegando aqui, quando ele me levou para o garimpo, quando eu cheguei no garimpo, que eu vi aquela fila de pessoas mortas no chão, coberta com folhas de bananeira, eu me assustei e fiquei muito angustiado. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Eu não estudei para isso. Então, E isso foi que ano? Você lembra que ano foi isso? Foi mais ou menos no ano de 1984. 84. Foi que eu cheguei aqui em 84, no começo do ano, e ele me levou no final do ano, de 84. Quando você chegou, você se deparou com aquela cena lá, assustadora das pessoas. Muito assustador. Falou, não é pra mim. E eu falei, eu estudei, não foi para isso. Porque aquilo ali me constrangeu muito, eu sendo uma pessoa jovem, mas eu ia saber o que era o constrangimento. Então, de ver pessoas humanas mortas no chão, cobertas com folha de bananeira, falei, não, vou me embora agora. Só que meu cunhado era um cara assim, meio agitadão, né? E ele falou assim, não, você veio para cá, você vai ficar aqui. Eu falei, não, senhor, eu vou me embora agora porque isso não é para mim. E você vai fazer o que lá? Eu falei, eu vou trabalhar no governo. Ele falou, mas quem trabalha para o governo é vagabundo. Ele falou isso? Sim, porque na época quem dominava era a cultura do ouro. Sim. E todo mundo tava com os bolsos cheios. Era muito mais jogo você de repente ser um vagabundo para o governo do que ser um garimpeiro. Isso, no caso, o garimpeiro ele ganhava muito mais dinheiro do que de repente um funcionário público. É isso que ele quis dizer. Isso, né? Que ele quis dizer. Isso Entendi. Mesmo, porque quem dominava na época aqui era a cultura do ouro. E aí você foi ser funcionário público. E quando eu cheguei, voltei para a cidade, e na minha cabeça eu disse assim, eu quero só órgão federal. Eu só quero órgão federal. Sim. Você tinha meta, né? Aquela meta, assim, traçando, né? E realmente eu encontrei. Né? Na SUCAM, na época. SUCAM é superintendência? Superintendente de campanhas. De campo, saúde, área de saúde, da saúde. Era de saúde. Okay. Só para esclarecer o nosso ouvinte. Mas assim, combatendo a malária, né? Certo. Porque na época aqui, quando cheguei, era um turbilhão de malária aqui. Era um surto, né? Todo mundo... Nossa, era muita doença mesmo. Então, eu passei, fiz o concurso, passei, mas assim mesmo fazendo um concurso, ainda tive que ser selecionado. E essa seleção eu só passei por causa que a psicóloga perguntou para mim assim, por que você quer esse trabalho? Né? Aí eu falei assim, eu quero esse trabalho porque tem alguém doente me esperando. Olha, então aquilo foi fantástico, aquilo fechou. Aí eu fui me embora. Né? Com uns 15 dias depois, aí o chamado chegou para me apresentar já para mim começar a trabalhar. Aí eu tracei de novo. Quando eu cheguei para trabalhar, eu falei, esse trabalho vai ser o primeiro e o último. Eu não quero sair daqui tão cedo. E assim aconteceu. Doutor, eu queria te perguntar uma coisa, voltar um pouquinho no tempo aí, que eu achei que você falou muito rápido. Sim. É que você falou que o seu pai, ele pegava, né, as coisas da sua mãe e desenhava e tal. Ele era um artista, e quem que ensinou isso para ele? Ou ele era autodidata? Ou de repente ele via alguém fazendo? Você pode contar um pouquinho? Depois a gente volta para esse ponto aí, mas só para saber essa origem, né, Max? De onde vem essa veia, né? A veia artística mesmo. Essa veia artística vem do meu avô. Então o seu avô também era artista. Que meu avô, ele também teve uma superação devido à guerra, que ele participou da guerra, acho que da Segunda Guerra, coisa assim. E eu lembro quando criança, que ele perdeu a perna esquerda. E ele foi tirado do campo de batalha. Ele ficou na casa dele, né? Com a minha avó paterna, que era uma mulher índia. E ele se superou também através da pintura. Porque eu criança, eu me lembro que quando eu chegava lá, eu via
Ele pegava suportes, pedaços de madeira Tá, isso aí você tá falando do seu avô. do meu avô. Tá, o seu avô, certo. Pegava suporte de madeira. Suporte com, assim, pedaço de madeira para usar como suporte para fazer a aplicação, né? Ah, Da tinta, dos desenhos, do que ele queria fazer, né? Ele decorava dentro de casa, e aquilo me chamava a atenção também. Foi quando eu vi que assim, o meu pai já trazia aquilo dele, entendi. entende? Porque meu pai, ele tanto pintava, tanto que meu pai transformou a casa que nós morávamos na Casa Primavera. O nome da casa onde eu morava chama-se a Casa Primavera, Certo. porque era uma casa de pau a pique, entende? Era uma casa de pau a pique, mas toda cercada com madeira do mato, né? Aquele costume bem nordestino, né? Certo. Cercadinha. Cercadinho, tudinho. Então, ele ia na serraria, pegava aquelas madeiras velhas que não queriam mais, trazia para casa, desenhava flores, recortava com serrote, lixava e pintava tudinho. Cada um de uma cor, mas era muito, muito. Para você ter uma ideia, ele revestiu a casa todinha com flores. Por isso que era Casa Primavera. É a Casa Primavera. Caramba, que estranha, né? Entende? O quintal, o poço, tudo era decorado com flores. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, então eu percebi que todo mundo, as escolas, visitavam a minha casa. É. Então, visitavam a minha casa lá. E eu não queria sair daquele lugar. Mas todo mundo que chegava lá, que via, eu ouvia as pessoas dizendo, eu vou comprar esse lugar, eu vou comprar esse lugar. As pessoas falavam. Até que um A dia, Casa Primavera. sim, compraram a Casa Primavera quando nós viemos embora, porque meu pai morreu, né? Meu pai faleceu. Você tinha quantos anos? Né? Eu tinha uns 16 anos, sei lá. 16, 17 anos. Quando ele faleceu, então foi um choque, né? Fiquei um pouco triste porque o artista que eu amava, ele faleceu, né? Certo. Mas assim mesmo, sabendo que aquele artista ele foi embora, a veia que ele me deixou, né, como herança, eu tinha que colocar em prática, mas eu não sabia quando é que eu ia usar aquela veia que ele me deixou. Tanto que você chegou em Porto Velho, você foi ser Sim. servidor público, né? Não é isso? Sim. Você foi mexer com atividades mais burocráticas, Sim, né? mais burocrática. E Isso. dentro do trabalho foi quando começou. Quando começou, como se fosse um desassossego. Como se dissesse assim, não é aqui que eu quero você. Algo falava assim comigo dessa forma. E eu fui ficando em situações, porque o sobrenatural ninguém conhece. Ninguém sabe de onde ele vem. Mas o sobrenatural ele vem para nos fazer o bem e a gente não entende. Né? E só para entender uma coisa aqui rapidinho, para o pessoal que está em casa aí. Então, a Casa Primavera, ela só foi vendida quando vocês resolveram sair lá do Pará. Sim, quando nós viemos para cá. Certo. Aí você veio para cá para ir para o garimpo. Foi. Isso. Aí quando você chegou lá no garimpo, que você se deparou com a cena lá que você ficou chocado, aí o seu cunhado queria que você ficasse de qualquer tipo lá, você falou, não vou ficar. E aí você veio para a cidade e fez o concurso. Foi. E aí, o Botudo trabalhando finalmente com... Nessa que era um objetivo seu, Só que né? nessa época não era Botuto nessa ainda, época né? não era Não era Botuto Botuto. ainda. Nessa época era quem? Era Júlio César. Porque é o meu nome de batismo, é isso Júlio aí. César. Chegamos no Júlio César. Então, Chegamos. aliás, Aí- até agora estamos no Júlio César, né? Então, sim. Júlio César foi servidor público. Isso, o Júlio César era um servidor público Certo. dentro da SUCAM, na época, e que foi totalmente assim, o Júlio César era um cara totalmente diferenciado, cumpria com suas obrigações, obedecia ao seu chefe, um prazer enorme de trabalhar, teve várias experiências dentro dos garimpos como funcionário público. Onde quer dizer, então, que vocês não faziam ação só na cidade, ia para os Não. garimpos, ia para, no caso, afastado da Afastado, cidade. porque eu era... E como é que era isso? Os garimpeiros recebiam vocês bem? Nós era tratado como médicos. Eu sendo um agente de saúde, eu era tratado como médico. Era tratado como Porque é o tipo da coisa, a gente se compadecia mesmo, tinha compaixão das vidas. Entende? Então era o tipo da coisa assim, você vê o ser humano doente com malária, às vezes o rio alagado, como eu vi, isso aconteceu. E um homem, vamos descobrir que ele era de São Paulo, ele já estava podre em vida dentro da rede.
O rio subia, quanto mais o rio subia, eu não sei como é que ele subia a rede. Eu acho que ele subiu a rede já lá em cima, já sabendo que o rio ia subir, e ele ficou lá em cima, deitado, mas o homem estava podre em vida, infeccionado de tanta infecção de malária. Sério, foi quando nós passamos na canoa, eu e meus companheiros de trabalho, passamos, e aí eu escutei aquele sussurro e o gemido, sabe? Entende? Então, nesse caso, ele não teve nem força para gritar, né? Não, aí o que eu vi, eu falei, gente, para a canoa, tem alguém por aqui, vamos por aqui. E a gente veio, naquele sussurro, naquele gemido, a gente veio remando. De repente a gente viu que era um barraco, né, que a água estava quase encostando debaixo da rede. E a gente, com muito cuidado, chegou e viu. A gente sentia a podridão da pessoa, mas nós passamos por cima da podridão, não queria nem saber. E pegamos aquela pessoa e colocamos dentro da canoa. E a gente ficava assim, meu Deus, como é que as feras não pegaram esse homem? Tinha jacarés grandes, cobras grandes, onça, e aquele homem exalando aquela podridão. E Deus salvou aquele homem. Ele estava sozinho. Então, aquilo ali compadecia, a gente se compadecia, botamos dentro da canoa, cobrimos ele com a própria rede e levamos o barracão, onde era o nosso posto de coleta, de diagnóstico, de medicação e tudo. Só que nós fomos mais espertos e conversamos com um senhor que era dono de uma farmácia lá. E farmácia no garimpo era caríssimo. Era caríssimo. Entende? Então, o que é que nós fizemos? Nós pagamos com medicação para aquele homem, dono da farmácia, cuidar daquele homem. Entendi. Vocês fizeram tipo uma permuta. Sim. Você cuida desse cara e a gente dá remédio para você vender para os garimpeiros. Sim. E aquele homem, ele se salvou. Ele se salvou. Então aquilo ali era assim, incrível. A gente vendo, entende? Foi tanto que uns 5 anos depois ele me encontrou. 5 anos depois? Ele foi atrás de mim na Sucan, que não era mais Sucan, já era FNS. Depois que passou a ser Funasa. Aí quando passou a ser FNS, que deixou de ser Sucan, aí eu tive a visita de uma pessoa me procurando. Ele gravou meu nome, Júlio César. Ele gravou. Né? Ele gravou meu nome, Você Júlio vê como César. que foi importante pro cara, né? Entende? Então foi assim, algo assim impressionante, assim transcendental que aconteceu com aquele ser humano. E ele foi me procurando no meu trabalho. Quando ele chegou, eu vi aquele assim, igual você, branco, alto, do cabelo bem branco, bem vermelho, procurando o Júlio César. Aí disseram, ele tá lá dentro, tá? Aí quando chegaram lá comigo, falou, ó, tem uma pessoa lá fora procurando por você. Então, tá bom, eu cheguei lá fora, aquele senhor alto, mais ou menos 1,85 m de altura, o cara era alto, já de meia idade. E ele forte, falou assim, tá me conhecendo? Eu falei, não, rapaz, nunca te vi nem mais gordo, nem mais magro. Você não lembrava mais dele? Não mais lembrava mais dele. Até porque o jeito que ele estava, né? Que Sim, você a fisionomia dele dentro da rede era só o esqueleto. Certo, o osso, o couro e o osso. Mas naquele dia que ele voltou de São Paulo, muito saudável. E então eu falei para ele, não lhe conheço não, moço, eu nunca vi o senhor. Então ele viu que a minha ingenuidade de falar assim, não é porque eu conhecia, não me lembrava mais, porque estava totalmente diferente, né? Então ele falou assim, ó, eu sou fulano de tal, eu esqueci o nome dele. Era um nome assim, bem assim, meio italiano, né? Uhum. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí você lembrou. Ele falou assim, eu vim aqui porque eu tenho um compromisso com você. Eu falei, não, moço. Não. Aqui nós não fazemos nada em troca para ninguém. Porque aqui é o governo federal. O governo federal não faz isso. Nós não devemos fazer isso, porque se nós fizermos, nós vamos perder nosso emprego. E vamos ser demitidos por justa causa. Aí ele falou assim, mas eu posso pelo menos te dar um abraço. Devido à altura dele, ele me abraçou e ele começou a me apertar. E eu disse para ele, moço, o senhor está me apertando muito.
O senhor tá me apertando demais, o senhor tá me quebrando. Para. E ele estava vestido com um paletó cinza, eu me lembro. Que até hoje ele estava vestido com um paletó cinza e ele estava chorando. Aí ele foi e falou assim, me deu um cartão, eu estou hospedado nesse hotel. E lá tem um jantar para você, lhe esperando. Às 6 horas eu gostaria que você estivesse lá. Falei, não, moço, eu não posso fazer isso. Ele, não, mas você está fora do trabalho, você não está dentro do trabalho mais. Você está fora do trabalho, você pode. Aí eu falei, tudo bem, ele pode pegar o táxi, chegando lá eu pago. Falei, meu Deus, como que acontecem as coisas? Como é que Deus coloca a gente no caminho de pessoas, entende? E são tão generosas. Mas Deus, eu vejo ele como a pessoa mais generosa na face dessa terra. Porque ele usa a gente, que nem eu falei no princípio, eu quero esse emprego porque tem alguém doente me esperando. Sim. Eu lá sabia que eu encontrei esse homem. Né? É você ver o efeito das palavras, que elas influem sobre nossas vidas. Tanto na juventude, na criança, no idoso. Né? As palavras elas têm um poder tão grande de influência, de positividade. Quando você pensa positivo, a palavra acontece positiva. A partir do momento que é desagradável, pensa negativo, vai acontecer negativo, né? Mas aí, Bototo, o Júlio César teve um acidente, não foi? Foi. O Júlio César, dentro do trabalho, indo para o trabalho, já tinha saído da área rural, veio para dentro da cidade, área urbana, e dentro da área urbana aconteceu um acidente muito trágico com o Júlio César e o amigo dele, na época, e foi um ônibus da Itamaraty, na época, que se chocou com nós dois, e eu vi ele quase perdendo as mãos debaixo do ônibus, os joelhos, e eu voei para o outro lado e bati a cabeça no meio-fio, porque eu estava com capacete. E você estava de quê? Estava de pé? De moto. Estávamos de moto? Estava todo mundo de capacete certinho? De capacete certinho no cotovelo. Estava em capacete no cotovelo os dois? Os dois. É mesmo? Aí por aí você vê que a desobediência causa transtorno, né? Esse caso aí foi sério. E aí, Bototo? Sim, aí quando aconteceu isso, mas o erro não foi nosso. O erro foi do motorista do ônibus da Itamaraty. Mas aí você bateu a cabeça. Foi tanto, sim, e bati a cabeça e apaguei, desapaguei. Quando eu desapaguei, percebi que estava botando muito sangue pela boca, pelo nariz. Eu passava a mão, o rosto muito inchado, porque eu estava vendo tudo escuro. Eu via os vultos das pessoas no asfalto, né? Muita gente mesmo. Mas eu vi uma certa pessoa sair dentro do próprio ônibus, que o ônibus estava parado, e uma certa pessoa saiu dentro daquele ônibus, um homem muito generoso também. E aquele homem chegou, botou o braço direito sobre mim e perguntou para mim, você está bem? E eu só fiz balançar a cabeça assim. Quando ele tirou o braço de cima de mim, eu desmaiei. Nesse desmaio, eu me acordei e já estava com 12 dias em coma. Trago na cabeça. Foi muito grande, Bototo? A rachadura causou 360 graus de rachadura internamente, vazou sangue e botei massa pelo nariz. Massa encefálica pelo nariz. Massa encefálica pelo nariz. Hoje eu vejo que o milagre foi tão grande que o sangue não coalhou, não me deu hemorragia cerebral. A massa encefálica saiu pelo nariz, porque foi um milagre também, eu perdi a massa encefálica. E o cérebro atrofiou o lado direito totalmente, ficou igual um maracujá murcho, né? De gaveta, aquele maracujá de gaveta. Sim, esquecido, né? E eu fiquei em situação, depois que eu saí do coma... 12 dias de coma. 12 dias e em coma. você apagou? Totalmente apagado. Sim. Totalmente apagado, mas durante esse apagão eu tive visitas muito fortes, espirituais. Você se lembra disso? Me lembro, e eu tenho muito orgulho de falar disso, porque eu sei que foi o reino celestial. E o reino celestial, eu eu tenho certeza que é para poucos. E do que você se lembra, doutor? Eu me lembro que eu cheguei num portal, eu vim andando por um caminho,
E cheguei num certo portal, bem alto mesmo, um portal assim com uns 8, 10 metros de altura, bem grande ou mais. E tinha 2 homens gigantes, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E eu me aproximei deles, cheguei no portal, eu pequenininho para eles, né? Esses homens tinham na faixa de 3 a 4 metros de altura, bem alto. E eles olhavam para o chão assim e me viam e perguntaram: o que é que você quer? Aí eu falei: eu quero entrar. E ele disse: não, ainda não chegou a hora para você entrar. Eu falei: ah, tá bom. E eu voltei pelo mesmo caminho. Quando eu voltei pelo mesmo caminho, eu já encontrei outro homem em cima de um cavalo branco, muito bonito o cavalo, e bem mais alto do que aqueles homens. Esse outro homem tinha na faixa de 6 a 7 metros de altura. E ele perguntou para mim: você não entrou? Eu falei: não entrei. Porque os homens lá disseram que não era a minha vez. Aí ele falou assim: então você pega o cavalo e vai com o cavalo, e volte com o cavalo. Ah, tudo bem. Peguei o cavalo e voltei. Quando eu cheguei lá no portal, os 2 homens perguntaram para mim novamente: o que é que você quer? Eu falei: eu quero entrar. Aí ele falou: ah, tudo bem. Você pode entrar, mas o cavalo vai ficar lá fora, que não chegou a vez dos animais ainda. Aí eu entrei. E foi assim, esplêndido quando eu entrei. Muito esplêndido. A água cristalina que passava pelo chão era uma água assim, mais do que mineral. Era diamante derretido em forma de água. E por debaixo daquela lâmina de água cristalina, eu vi que a grama daquele lugar não era verde, era um azul turquesa. É por isso que até hoje eu amo o azul turquesa em cima de mim. Eu amo demais azul turquesa, essa cor. E eu percebi que as árvores tinham muitas frutas maduras. E eu percebi também que o sol de lá não me queimava. Não era preciso eu ficar na sombra das árvores, não era preciso. E quando eu me aproximei mais na frente, eu vi uma grande cachoeira caindo, mas muito fantástico, fantástico demais. A cachoeira não tinha abismo, mas ela estava caindo. E ela apresentava uma forma de queda de água como se fosse diamante mesmo. Então, nesse período todo, eu estava em coma. Foi quando eu comecei a ver os balãozinhos na minha cabeça, eu voltando para casa. Cada balãozinho que eu via na minha cabeça tinha uma coisa, os balãozinhos, na minha memória. Em cada balãozinho eu via, eu voltando para casa, pedalando na minha bicicleta, eu via o cachorro correndo atrás de mim, me encontrando, eu via o meu cachorro me encontrando, eu via minha mãe me abraçando. Você ia ver pedaços da sua vida. Sim, eu já via pedaços da minha vida dentro dos balãozinhos, mesmo estando em coma. Certo. Foi quando eu comecei a escutar que alguém dizia assim: doutor, esse daqui não tem mais jeito. E eu escutava que o médico falava, a voz do homem falava: não tire o oxigênio dele, não tire. Aí foi quando tempos passaram e eu acordei. Quando eu me acordei, a enfermeira viu e falou assim: meu Deus, ele está acordando, ele acordou já. Ele acordou. Aí eu perguntei para ela: quem foi que disse que eu não tinha mais jeito? Aí o médico perguntou assim: o quê? Você ouviu? Eu falei: eu ouvi. Quantas pessoas aqui vocês já mataram desse jeito? E eles ficaram assim, esquisito comigo, sem graça. Aí logo me levaram para o apartamento já acordado. Só que eu estava no estado de daltônico. Eu estava vendo ainda tudo escuro. Tudo cinza, branco, eu não via as cores. E eu comecei a perguntar: onde é que estão as cores? Eu não sei o que é que eu tenho. E aí o médico perguntou: você não está vendo cor? Eu falei: não vejo nada de cores. Meu Deus, você está daltônico. Até aí eu ainda estava falando. Foi quando eu comecei a perder a voz também. E aquilo foi assim, me deixando numa situação difícil. Porque eu estava daltônico e já estava perdendo a voz. Foi preciso ir para fonoaudiólogo. Foi preciso ir para fora, fazer o tratamento, fazer a cirurgia do cérebro e tudo. E até lá Deus me acompanhou. Até o próprio médico lá em Goiânia, no Hospital São Francisco de Assis. Só um minuto. Então você saiu e foi para Goiânia fazer uma cirurgia no cérebro. Uhum, no cérebro. Aonde? Lá em Goiânia, você falou? No Hospital São Francisco de Assis. Certo. E aí? Aí foi chocante a minha chegada lá. Conta pra gente. Foi chocante, porque quando o médico me viu,
E ele olhou para mim e falou assim: eu não acredito que eu estou conversando com um defunto ambulante. E eu fiquei um pouco constrangido de ouvir aquela palavra. E eu fechei os olhos, abaixei a cabeça e ouvi ele falando de novo: mas pode entrar que eu vou cuidar de você. E aquilo me alegrou de novo, porque eu não sabia como eu estava. E vamos fazer os exames agora. Tá, eu fiz os exames. Falou: meu Deus, você está com atrofiamento profundo cerebral, você está morto para mim. E eu vou operar você agora. Doutor, só uma pergunta. Isso aí foi em que ano? 97. 97, o médico te tratou desse jeito. Eu tô assustado. Você já saiu daqui para pegar uma condição melhor, né? Uhum. E chegou lá e ele te deu essa boa notícia. Você não tem mais jeito. E aí, como é que fica? Me chamam de defunto ambulante, né? Só que eu fiquei calado, né? Fiquei calado e baixei a cabeça e eu falei: não posso falar nada, ele é médico, né? Mas eu não sabia que existia um cientista, né? Eu não sabia que existia um cientista que mandava no médico, né? E o meu encontro com o cientista dentro do hospital foi estarrecedor. Foi magnífico. Por quê, doutor? Essa parte, só pra gente, eu sei que é bem complexo isso. Doutor, se você achar que não deve falar, a gente para na hora, tá? Não precisa. Mas essa questão, quando o médico falou isso aí pra você, você ficou quieto ali e não disse mais nada com ele, e você saiu daqui pra falar com esse médico? Não, eu nem conhecia. Nunca nem tinha visto na minha vida. Tá, você chegou lá para ser atendido, e aí quando chegou lá, você se deparou com ele, que seria a pessoa que iria lhe tratar. Isso? Sim. Entendi. Ele falou... Quer tomar uma água? Quero Toma tomar uma um pouco. aguinha. Essa água aí é boa, essa água aí é da nossa. Água milagrosa. Essa é a água milagrosa, é a água milagrosa. Toma uma água milagrosa aí para poder calibrar. Amém. Deus seja louvado. Para poder refrescar a memória, né? Todo mundo aqui bebeu uma água. Tá emocionante a história. E a xícara do podcast tá um show. Saúde! Fazer igual o Jô. Jô, você me dá uma xícara dessa. Tomar meu café todo dia. Então, gente, foi assim... Eu achei que da parte dele foi assim... Ele foi muito positivo, ele não queria me enganar. E eu recebi isso como uma forma de não me enganar mesmo. Entendi. Sabe? Você achou que a atitude dele foi positiva? No Foi final das positiva. contas? Entendi. E ele disse: você vai entrar no corredor, vai acender uma luz vermelha no final do corredor. Você entra, veste a roupa, que eu vou já estar lá esperando para lhe operar. Mas vou ser bem sincero, você vai morrer na operação. Isso. Falou. O que você sentiu, doutor? Você sentiu dor? Sentiu assim? Não, eu... Estou caminhando para a morte, estou no corredor da morte. Sim, isso. Eu pensei no corredor da morte e fui no corredor da morte mesmo. E você estava andando? Tava andando. E só uma pergunta, qual o motivo então da cirurgia? Se você estava andando... Porque meu cérebro estava atrofiado. Ah, tá, entendi. Você conseguia falar, né, doutor? Conseguia falar, mas eu conseguia falar de uma maneira que ninguém não entendia. Eu fiquei quase mongoloide. Ah, tá, entendi. Você ficou com dificuldade de falar. Entendi. Entendi. Certo. É porque do jeito que você está falando, parecia que você estava se comunicando bem. Sim. Você estava... Mas eu falava. Estava com dificuldade. Sim, mas quando eu parava, eu conseguia falar. Mas se eu começasse a falar muito, eu ia começar a ficar atrofiado de novo. Entendi. E aí, doutor, foi para cirurgia? Fui para cirurgia no corredor. Eu fui... Do jeito que ele falou, segue no corredor e... Foi. E de longe eu vi a luzona vermelha. Eu falei, tá certo, vou morrer. E eu fui chorando para me encontrar com a luz, que cheguei lá e a porta estava lá, me esperando. E nesse intervalo, a minha caminhada dentro do corredor da morte, e uma voz bem forte, estrondosa, falou atrás de mim: fala comigo! Eu virei para trás assim, eu falei: é mesmo?
E aquilo ali me acalmou, porque foi uma voz forte, mansa e agradável. Ela me trouxe vida novamente no corredor. Ela me deu coragem. Aí foi na hora que eu parei, eu disse assim, eu já ouvi falar muito do Senhor, mas eu não conheço o Senhor. Muitos deles falam sobre o Senhor, mas eu nunca percebi nada do Senhor. Ele falou que ele é o médico, ele disse que eu vou morrer agora na cirurgia. Mas pelo que eu estou sentindo agora, o Senhor manda nele, né? É um cientista. que É o você falou com ele. cientista, É o é. cientista. Só que eu não sabia que ele não era o cientista. Ele disse assim, o Senhor manda nele, né? O Senhor manda nele. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui para o Senhor. Se o Senhor me salvar dessa situação, eu quero chegar na minha cidade, eu quero alegrar o coração de muita gente. Se o Senhor me tirar dessa. E ali eu fiquei conformado. O conformismo vem das palavras, vem, por isso que eu falei para vocês, que palavras positivas funcionam. A partir do momento da sua necessidade, em qualquer necessidade. As palavras positivas funcionam, gente. É só pensar positivamente. Entende? Então foi isso que aconteceu comigo. Quando eu falei aquilo, eu fiquei confortável. O conformismo veio sobre mim. Me conformou. Eu entrei, abri a porta, entrei, e a luzona lá vermelha, acesa para mim. Na hora que eu entrei, ela apagou. Eu entrei, fechei a porta e tirei a roupa e vesti as batas de operação. Aí quando eu saí na outra porta, ele estava lá me esperando. Era um médico bem alto, ele tinha mais ou menos 1,90 m de altura, bem branco, assim que nem você. Ele tinha assim a aparência mais ou menos assim... Vocês já viram o Frankenstein? Pô, doutor, tá aí machucou. Machucou o coração. O cara parecia o Frankenstein. Parecia comigo, parecia com o Frankenstein. Não, Tá morto. não, eu falei dessa forma, mas Max Frankenstein. ele tinha um rosto quadrado, e o queixo assim. Mas, sabe? E assim, uma testa quadrada, mas um cabelo assim bem... Aham. E eu descobri depois que ele era polonês naturalizado brasileiro, sabe? Aham. Mas foi fantástico, ele é fantástico. Sim. Ele é uma pessoa muito positiva, não engana ninguém, ele fala a realidade. Certo. Mas comigo foi diferente. A realidade comigo dele não funcionou. Entendi. Foi, porque a minha emoção, ela foi além das palavras que eu queria falar. Entende? A minha emoção foi além das... Não tinha palavras para falar, porque a emoção tomou de conta. Entende? E foi naquele momento que Deus, o cientista, mandou nele. Eu passei 3 horas e meia em cirurgia. E naquele momento que acabou a cirurgia, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, ele estava olhando para mim, sentado, olhando para mim, terminando de me operar. Aí eu olhei para ele e ainda falei assim, vixe, doutor, o senhor não disse que eu ia morrer. Ainda falei isso, né? Eu falei isso para ele. E ele ficou bem vermelho me olhando. Aí nessa altura ele toca a campainha e o enfermeiro veio correndo. Veio logo. Ele foi e falou, traz a cadeira de pneu, aquelas cadeiras, né? Sim. Cadeira de roda. Cadeira de roda, isso. Aham. Traz a cadeira de roda imediatamente. Leva ele, coloca lá naquele apartamento, ele vai passar 18 dias sem ver o sol. Ele não pode ver o sol. Ele levou 18 dispositivos de choque no cérebro. Não pode ver o sol de... Não pode. Entende? Fora o cateterismo, né? O cateterismo na veia, né, cerebral, né? Uhum. Eu não podia. Então, eu me acordei com muita sede depois da cirurgia. Foi com tanta sede devido ao choque, o efeito do choque, de ser tão azedo, que já tinha uma leiteira d'água gelada me esperando. Eu bebi muito, bebi muito mesmo. Então, eu passei os 18 dias e todos os dias ele ia me visitar, ver como é que eu estava. A vantagem de tudo isso que aconteceu, que aquele homem, eu percebi que era Deus. Uhum. Que eu achava que ele parecia com Frankenstein. Mas, E aí, desculpa. E devido a ele me visitar durante os 18 dias, ele só me visitava de noite.
Ah, sim, por causa da luz, né? Sim, só me visitava de noite. Porque ele queria ver como é que estava, como é que eu estava, a minha pressão, tudo, né? E se eu estava sendo alimentado e tal. E na cabeceira da minha cama tinha assim, uns 8 botões, assim. A cabeça aqui, o travesseiro, então eu olhava assim, os botões tudo aqui. E tinha o botão do médico, o botão da enfermeira, o botão de várias pessoas, do zelador, que eu tive muita crise de vômito, né? Depois do choque, eu vomitava muito. E ele, mesmo assim, colocando o aparador, o vômito eu vomitava fora aqui. E de tanto eu mexer, tá? Me esforçar para vomitar fora, aí mexeu com o cateterismo, estourou tudo. Então foi preciso fechar tudo de novo, encharcou de sangue, aquela coisa. Então, aí eu sentia fome, né? E cada cor que ele me explicou lá na cabeceira era uma pessoa. Na hora que eu apertava o botão, vinha me atender, né? Então eu apertava mais o botão da merendeira, né? Sim, porque tu ficava com Eu ficava com muita fome, então eu queria tomar suco de laranja, e tudo suco natural, né? Ele dava tudo isso. Ela falava assim, nossa, é o botão que você mais aperta, sou eu. Ela já tá com marcação comigo, né? Eu falei assim, porque esse botão, me desculpa, mas é o mais bonito que tem. Ele tem uma cor bonita porque é o amarelo. E o amarelo, para mim, ele é alegria. Né? E aí você já tinha recuperado já enxergar as cores. Sim, eu já tinha recuperado porque eu tinha passado. Eu já tinha passado pela cromoterapia também. Ah. Eu tinha passado pela cromoterapia. Eu passei um tempo de 3 meses, quando eu saí deles, né? Mas eu via o vulto das cores. Entendeu? Eu via o vulto das cores. Então, eu via o vulto apagava e voltava, apagava e voltava. Então dava para ver que era amarelo. Tudinho. Mas ele me dava uma medicação, que a medicação sustentava. Para você manter ver a cor. Sim, mas era muito pouco. Muito pouco. Entendi. E aí, botou 18 dias, aí passou o tempo, você teve a alta, não foi isso? Tive e aí alta. teve a história de uma recomendação médica aí, não teve? Sim, teve a recomendação médica, e depois que antes de eu sair, ele falou que antes de eu ter me operado, ele falou assim, ele meteu a mão no bolso, ele tirou uma balinha, botou na boca dele, né? Aí ele falou, você quer uma bala, César? Aí eu falei, quero. Ele me deu uma bala. Mas eu não sabia que a bala era o princípio da anestesia. Tá te anestesiando, tá te apagando. Aí quando eu descasquei a balinha que eu botei na boca, aí ele falou assim, você sabe pintar? Eu falei, mais ou menos, doutor. Porque eu já tinha, a minha criança cresceu com meu pai, né? Então, Sim. Você sabe desenhar mais ou menos, doutor? Como é que são os rios, os peixes lá da cidade onde você mora, do rio, lá na Amazônia? Aí são muito bonitos, são bem coloridos, são muito exóticos. Então, aí ele falou, tudo bem. E você gosta de caçar também? Eu falei, alguma coisa assim, às vezes. Não gosto de caçar muito não, mas eu gosto, assim, às vezes. Quais são os animais que você gosta de caçar? Aí eu falando, olha, eu gosto de caçar cutia. Ele falou assim, o que mais? Eu falei, paca. E naquele momento que eu fui falando o nome dos animais, o efeito daquela bala já foi me estonteando. Eu comecei a dormir e ficar leso, né? Aí ele falou assim, e o que mais? Aí eu lembro que eu falei tatu, né? Eu falei tatu e apagou. E apaguei. Apagou. Foi. Dentro dessa recomendação que, quando eu retornei, quando eu saí da cirurgia que eu retornei, aí ele me passou de novo. Quando chegar na sua cidade, você procura pintar as coisas mais bonitas da sua cidade, os peixes que você me falou, os animais. E pinte as pessoas também. A roupa das pessoas, o arais colorido das pessoas. Urbano dentro da cidade. E eu peguei aquilo para mim. Eu peguei essa recomendação médica através das cores. Eu já tinha passado pela cromoterapia. Então, dentro da cromoterapia, eu descobri a cura através das cores, né? Que é a ciência que cura. Então, dentro da cromoterapia,
A cromoterapia me ensinou que o amarelo representa a alegria, o mundo mineral, né, por causa do ouro, coisa assim. Mas, fundamentalmente, a cor, dentro da cromoterapia, o amarelo, ele vem para encantar. O sol, quando nasce, não encanta? A gente diz, nossa, que coisa linda, né? Esse sol maravilhoso, né? Todo dia eu falo isso. Todo dia eu falo isso, porque eu amo o sol. É super amarelo, né? Mas é dentro do sol que vem todas as cores, ninguém sabe, né? Então, eu me acostumei a saber que cada cor tem um sentido para mim, né? E essa ciência, essa cromoterapia, me deu assim, um conhecimento forte a respeito dessas cores. E hoje eu estou nesse mundo de arte através dessa recomendação médica. Pois é, isso que eu ia te perguntar. O Júlio César, então, voltou para a cidade. O Júlio César voltou para a cidade. E aí, como é que foi o ingresso no mundo das artes? Conta pra gente. Porque você não continuou mais no serviço público, não foi isso? Você migrou no mundo das artes, não foi? Eles começaram a descobrir que eu estava totalmente diferente dentro do emprego. Eu fui proibido de trabalhar com materiais cortantes e perfurantes, que era a minha profissão. Coletagem de sangue, medicação também, distribuição de medicação. Então eu fui totalmente proibido, né? Mas dentro do meu trabalho, eu comecei dizer para eles que eu queria fazer alguma coisa. Eu queria tintas, eu queria papel cartão Paraná, que eram grandes, então eu podia me expressar. Então, em 1999, tem até hoje, dentro do departamento de psicologia da FUNASA, hoje, meus trabalhos lá. Eles me davam e eu pintava. Eu pintava tudo e eu queria fazer coisas coloridas que eu me lembrava da cromoterapia. Então, até hoje, esses trabalhos estão lá dentro do departamento de psicologia da FUNASA. Eles têm com muito carinho lá, guardado, de artesanato, tudo que eu fazia, está tudo lá. Então, quando eles me aposentaram, eu saí de lá. Quando eles me aposentaram, eu saí de lá. Eu falei assim, agora eu vou pagar minha promessa. Porque eu tenho promessa para pagar. Eu prometi dentro do hospital. Qual foi a promessa mesmo, doutor? Podia repetir ela pra gente? Que eu queria alegrar os corações de muita gente se eu saísse com vida daquele hospital. Quando ele conversou com o cientista, ele falou, se você me salvar dessa, O cientista era Deus, né? É o grande Senhor do universo, né? Ele falou lá com ele. Então, o grande Senhor do universo me salvou porque eu disse para ele, se o Senhor deixar eu chegar em Porto Velho com vida, eu quero alegrar o coração de muita gente quando eu chegar lá, mas eu não sabia se seria com arte. Foi quando a recomendação médica foi dada lá mesmo, entende? Que eu usasse a arte que eu tinha como último cartucho para salvar minha própria vida. Então, hoje eu vivo pagando promessas daquele hospital que eu prometi. Eu já tive experiências fortíssimas com pessoas doentes e a minha arte. Eu fiquei constrangido de ver pessoas doentes indo para Adelaide quando eu morava na rua Padre Chiquinho. Eu vi um casal de pessoas doentes, a mulher chorando com pano nos olhos, a pé, mas o homem estava mais na frente, ele estava mais doente do que ela. E todo domingo eu pegava minhas artes, eu pegava minhas obras, meus trabalhos, tudo de pintura, e fazia um ateliê a céu aberto na frente da minha casa. E esses ateliês a céu aberto, muitas pessoas se achegavam. Acho que chama muita atenção devido às cores. Então, nesse dia que esse casal foi passando, eu estava expondo na frente da minha casa, quase no meio da rua. E a mulher viu, olhou e se aproximou. E o homem também viu se aproximar. E eu estava de costas para eles. Aí ela falou assim, nossa, é muito lindo o que você faz. É muito bonito. A gente nunca vai ter dinheiro para comprar um trabalho desse seu. E se aproximaram mais e ficaram olhando. Aí eu olhei para ela assim, aí eu falei assim, a senhora gostaria de ter um trabalho desse? Ela falou, eu gostaria muito para mim decorar minha casa. Minha casa é muito simples.
Ela mora onde eu moro, Marcos Freire. Estou vindo por Adelaide. Tá? Aí, tudo bem. Eu fui lá, me levantei, eu peguei o quadro. Eu lembro que era até um homem debaixo de um pé de tucumã, com a canoa. E eu peguei e dei para ela. Ela começou a chorar. E o marido dela ficou assim, me olhando, e eu dei para ela. Eu falei, daqui é para vocês. Decorar a casinha de vocês. Bote bem na sala, ficar tudo bonito. Ela falou, quanto é que é? Eu falei, nada. Aí ela foi e falou assim para ele, vamos voltar para casa, eu não estou sentindo mais nada. Vamos voltar para casa, que eu não estou sentindo mais nada. Vamos pegar o ônibus. Eu fiquei, meu Deus, olha o que a arte fez com eles, fez com ela. Agora faça a pergunta ou eu faço? É por isso que eu digo que a arte cura. Esse é o sentido de eu falar. Quando que o Júlio César Quando é que foi que o Júlio César se transformou no Bototo? Essa é a grande pergunta. Conta pra gente, como é que é isso? Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Eu rezava muito a Deus, porque eu já fazia minhas artes e tudo. E eu moro na Amazônia. Certo. Eu amo esse lugar de paixão. Eu amo Porto Velho de paixão. E todo dia eu rezava para Deus. Ainda rezo até hoje agradecendo. Eu dizia para ele, Deus, por favor, me dê um nome amazônico, porque o meu nome, Júlio César Europeu, não faz sentido eu assinar minhas obras no lugar onde eu moro. Eu moro na Amazônia. Eu não moro na Europa. Meu nome é europeu. Eu gostaria que o senhor me desse um nome amazônico. Tudo bem. E isso foi se passando, as rezas foram acontecendo. E eu percebia que algo ia acontecer comigo, porque eu já tinha pedido. Eu peço, mas eu não tenho, assim, eu não tenho esse carimbo de pidão, sabe, gente? Eu não tenho. Eu não sou pidão. Tá. Eu agradeço mais do que pedir, sabe? Certo. Então é o tipo da coisa, assim. A expectativa espiritual dentro de mim já estava agradecendo há muito tempo. Foi quando um dia eu desci na Praça Madeira Mamoré, na época que tinha aqueles trens velhos, tudo lá. Eu fui, porque eu gostava de ficar perto do rio. Você tinha conexão com o Uma rio? conexão muito forte com o rio, com a natureza, me deu muito bem. E eu não tenho medo da natureza. E quando eu cheguei, assim, depois dos trens, lá na Praça Madeira Mamoré, tinha uma canoa verde com as abas vermelhas, parece que tinha sido feito naquele momento para mim. Eu senti que era para mim. Então estava acontecendo um milagre novamente. E eu entrei dentro da canoa. Para me sentir feliz naquele momento. O que estava acontecendo comigo era um ato de felicidade com a natureza. Eu não sabia o que ia acontecer. E eu dentro da canoa, eu lembro que a canoa estava amarrada, a canoa não desceu, não saiu do lugar porque estava amarrada. E eu dentro da canoa também não ia para lugar nenhum. E eu dentro da canoa sentado, foi quando um turbilhão de água veio por debaixo da canoa, pulou por cima de mim, mas foi aquele salto tão assim, tão forte, que me molhou todinho. E quando eu vi aquele corpão assim, aquele corão assim, rosa com cinza, eu pensava que era uma sucuri que estava me atacando. Mas não foi a sucuri, né? Foi o boto, tucuxi, que pulou por cima de mim, do outro lado da canoa. Aí quando eu olhei que ele buiou lá na frente, né? Aí eu falei, foi você, né, seu boto? Aí eu saí fora da canoa, fui lá, peguei um pedaço de madeira, aí comecei a bater na aba da canoa, e eu falava assim, boto, 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 tô aqui, boto, boto, tô aqui. Porque eu estava chamando ele porque eu queria brincar com ele. E os botos são assim, né? São os golfinhos, né? Da água doce, né? São inteligentes, né? São super inteligentes. Então eu vi que naquele momento, devido ao eco das minhas palavras, com a imensidão do rio, ecoava as palavras. Boto, tô aqui. Boto, tô aqui. Eu falei, meu Deus, dá o nome, dá Bototo. Eu falei, meu Deus, nesse momento,
algo assim espiritual veio sobre mim. E eu comecei a ficar com febre e com frio. Eu fiquei assim dentro da canoa, em pé, né? E de repente, quando eu abro meus olhos, tinha um ser de luz acima da canoa, sem triscar na canoa, suspenso no ar, sem tocar na canoa, mas tinha seus 3 a 4 metros de altura. Aí ele começou a me dar uma ordem. Ele falava assim: de hoje por diante você não é mais Júlio César nas artes, você é Bototo. E eu falei: ah, tudo bem, ok. Aí aquele frio, aquele calafrio, aquela febre passou. Quando passou, que eu abri os olhos, não tinha mais ninguém. Aquele ser celestial foi embora. Eu fiquei com tanta alegria dentro da canoa que eu peguei minha mochila e saí correndo. Subi a rampa lá da estrada de ferro Madeira Mamoré e eu pensei, eu vou no Godói, que é o mais próximo que tem daqui. Vou registrar esse fato que aconteceu agora. Só para vocês entenderem, o Godói que ele está falando é um cartório que tem aqui na nossa cidade, que ele foi direto lá, só para vocês saberem, beleza? Aí pode continuar. Cartório Godói. Isso. Cheguei lá um pouco cansado, a moça me atendeu, e eu cansado, eu falei, eu quero falar com o tabelião daqui, eu quero falar com o tabelião. A moça falou, moço, o senhor quer água? Eu falei, quero. Aí me deu água, me acalmei mais um pouco. Eu vou levar o senhor até lá no tabelião, tudo bem. Me levou até o tabelião. Chegou lá, eu contei toda a história para ele que aconteceu na beira do rio, que eu tinha recebido aquele nome de um ser celestial, que o nome é Bototo, né? E aquele nome eu recebi porque a partir daquele momento eu ia assinar minhas obras de arte, minhas pinturas. E o tabelião começou a sorrir muito dentro do cartório. Ele sorriu muito, ele sorriu muito. E quando ele parou de sorrir, eu falei, posso continuar? Aí ele já estava mais calmo, né? Pois é, aí eu contei, foi assim. Aí ele falou assim, não, a partir de agora, você vai ser reconhecido sim como Bototo, pelas suas obras, seus trabalhos, suas pinturas, entende? É a área artística, de agora por diante você é reconhecido como Bototo, e eu vou fazer agora. Só que você vai ter que pagar R$120, R$127. Você tem aí? Eu falei, tenho. Paga. Aí fez, na mesma hora, paguei. E eu saí muito feliz para a Casa da Cultura, porque era muito envolvido na Casa da Cultura. Chegando na Casa da Cultura, falei com o Geraldo Cruz, que era o diretor na época, uma pessoa esplêndida, assim, é outro artista plástico, assim. O cara é assim, medalhão mesmo, aqui na cidade. Uma pessoa do interior, super humilde ele. Então ele falou assim, não, Júlio César, se você resistiu, a partir de agora você não é mais Júlio César, mas também não. Você é Bototo. E eu vou fazer agora no computador o seu nome, vou botar no quadro mural. Para todo mundo respeitar que seu nome agora é esse, nas artes. Nossa, eu fiquei assim, lisonjeado até hoje. Já faz 17 anos que eu me chamo Bototo. O meu aniversário foi agora no dia 8 de março. Né? No Dia Internacional da Mulher, que eu nasci de mulher de novo, eu acho que era uma bota. Eu acho que era uma bota, né? Que foi no Dia Internacional da Mulher. E hoje eu completo 17 anos que eu me chamo. E algumas pessoas lá de fora, como de São Paulo, gostou da minha história, muito da minha história, e me chamou de fabulador. Fabulador? Você é um grande fabulador. Fabulador. Que faz fábulas, né? Contador de história. Sim. Contador de histórias, né? Eu estou impressionado com você. Eu não perdi tempo visitando esse lugar. Porto Velho me encantou. Ainda mais encontrando você como um fabulador. Uma história como essa eu vou levar para São Paulo. E eu não sabia que eu estava conversando com o maior diretor de teatro do Brasil. Olha. Entende? Eu esqueci. O nome dele é Alexandre. É Alexandre, mas não sei o nome do resto. Sobrenome. Mas é uma pessoa assim encantadora. Ele. Então eu fiquei super lisonjeado. Hoje eu assino minhas obras, entende? Com Bototo.
com muita satisfação, com muito prazer de ter esse nome amazônico sobre mim, sempre retratando a cidade onde eu moro. Eu já fui 3 vezes lá para fora. Eu fui selecionado para o filme em Média Maria, né? A Globo me acatou muito bem. Tive momentos assim globais com a Globo, né? Onde foi muito assim bacana comigo, onde eu fui registrado dentro do hotel onde a Globo me hospedou como um hóspede especial da Globo, devido ao filme que eu passei, né, como assim como eu ator mesmo, porque eu contracenei com Fábio Assunção, Juca de Oliveira, sabe? Eu brinquei muito com o Juca de Oliveira. Ele bebia um uísque danado, né? Foi fantástico, assim, o Juca de Oliveira. Até hoje, assim, eu tenho... Então, foram passagens fortes com a arte. Então, quando eu digo que a arte, ela me curou, ela vem para me curar, é porque eu procuro atitudes que possa alcançar essa cura que está dentro de mim. Doutor, Então, agora deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal aí de casa deve ter visto aí desde o começo. sei. A gente tem essa obra aqui. Vocês não sabem, isso aqui não é nosso cenário não, tá, pessoal? Isso aqui é uma obra, né, premiada, né, que o doutor trouxe pra gente aqui. E dentro dessa obra aqui, ele vai falar um pouco pra gente e prometeu também o que, Max, pra nós? Ele ia fazer o quê? Queria fazer toda uma... Sim, que ele ia fazer pra gente aqui Uma especialmente transformação, né? uma transformação. Enquanto a gente está aqui conversando sobre essa arte aqui, doutor, você tinha falado pra gente que isso daqui é arte do lixo? Como é que Esse trabalho é um projeto que eu fiz que chama-se Planeta Hospício. Planeta Hospício. Onde eu me apresentei, fui descoberto dentro do sistema em tratamento na psiquiatria. Certo. E eu me inspirei muito por causa dessa revista que eles levavam para lá, aquela revista Veja. Certo. Eles falavam a respeito do planeta. E quando eu vi, eu falei, não. E a mensagem deles era só de destruição em cima do planeta. Não, o planeta não está assim, não. Eu vou mostrar para eles como é que está. É o que acontece. Então isso aqui, então, é uma representação do planeta Terra. É o planeta Terra, sim. E eu fui, através daquela inspiração, eu fui construindo para mostrar que o planeta onde eu vivo não estava naquela situação que eles estavam falando. Certo. Entende? Uhum. Aí tem aqui as coresinhas. As cores quentes representam o fogo, a destruição que eles fazem. Tá. As cores Ei, Max, quentes. segura para nós aí, vai girando aí que eu acho que fica melhor para você. As cores quentes é o vermelho, o laranja, o amarelo, que é a cor do fogo, né? E é interessante, Bototo, que a maioria das cores aqui são as cores quentes. Né? Deixa eu ver se é outra. Sim, porque elas chamam muita Aí, atenção. olha lá como é que tá ali agora. Acho que dá para ver melhor. E chama muita atenção justamente porque, querendo ou não querendo, a gente passa por isso, né? Sim, a gente passa por isso. Uma extrema destruição por parte da humanidade dos recursos naturais, não é isso? Isso mesmo. É o que acontece. Bota aqui em cima do copo para ver se dá para ficar. Eu fiz o planeta. Se ele fica aí. Pronto, olha aí, doutor. Ficou ótimo. Fica em cima do copo. Eu fiz para demonstrar porque também durante as consultas com os médicos era muita estupidez com os médicos também, e o nosso atendimento com as consultas também era um pouco precárias. Então, através da arte eu mostrei que a intolerância dos médicos era assim insuportáveis, e com pessoas que nem eu e outros que viviam tratamento, a gente queria mais respeito, mais dignidade no atendimento na hora das consultas. Entendi. Então essa obra representa tudo isso. Representa tudo isso. O comportamento foi quando os médicos viam e perguntavam para mim o que isso significa. Eu dizia, isso aqui significa
a ignorância de vocês. A ignorância de vocês. Porque vocês são intolerantes. Além da gente estar passando por essa situação, vocês fumam na cara da gente, jogam fumaça na cara da gente. A gente não tem dignidade como ser humano de ser tratado, de ser atendido como pessoas. Então, eles começaram a cair na real. Enquanto isso, está acontecendo a transformação aqui, né, Marcos? Isso. O Marcos até falou, calma, deixa eu me mostrar no final. Portanto, você pode falar também para a gente de que material que é feito isso aqui, porque por fora aqui a gente consegue ver que é bastante tampinha, né? Que você ciclou aqui umas tampinhas. Tem 480 tampinhas juntadas do lixo, onde eu fiz essa ferramenta como uma ferramenta terapêutica dentro da arte terapia, onde eu descobri também, onde eu me descobri que eu posso ficar, onde eu poderia ficar mais quieto, sem falar com ninguém, onde eu poderia ficar no meu mundo de silêncio e tranquilidade. Certo. Então, doutor, você precisa de um certo afastamento, né, para poder expressar toda a sua arte, não é isso? Você poder fazer toda essa suas Quando eu obras, estou né? criando, eu prefiro ficar afastado, mas quando eu termino de criar, Sim. eu me lambuzo. Eu acho que essa aqui esconde demais, Marcos. Né? Essa aqui esconde demais, porque essa aqui o pessoal de casa ainda consegue ver uma pontinha, mas aqui ninguém vê nada. Porque, que nem vocês estão vendo, eu estou me lambuzando, né? Ah, Então eu digo assim, que arte, eu não como arte com garfo e faca. Eu gosto de me lambuzar De arte. de arte. tem que deixar isso aí pra ele poder falar alguma coisa, porque senão fica parecendo só nós e fica chato. Mas que loucura, você botou até aí, a parte aqui a interna dele é o quê? A parte interna dele é isopor de geladeira, eu fiz um dado, depois eu recortei as pontas e fui transformando num círculo, numa bola. O isopor de geladeira que você fala é um isopor que protegia uma geladeira nova, não é isso? Vinha que protegia, no caso, a embalagem de uma geladeira. Aqueles isopor comprido. Tá. Que Aí protege as laterais da geladeira. Aí você foi e fez um dado, fez um quadrado. Fiz um dado, fiz Camadas para até ficar quadradinho. fiz um quadrado, Aham. né, e peguei o bisturi e fui cortando as pontas. Fui cortando as pontas Até ficar redondo. até ficar redondinho. Mas eu sinto que ela ainda é aleijada. Quando eu olho para ela, eu vejo que ela é aleijada. O artista é detalhista, né? Pra mim tá perfeito. Tá vendo acontecendo? Eu vejo descidas, eu Tá. vejo Você vê, buchos, um negócio diferente. Então, é o tipo da coisa. A arte, ela acalma, ela tranquiliza, ela transporta a gente para outro mundo, onde não existe ninguém. Então, a arte não é mais do que a expressão das palavras que a gente não sabe dizer. Entende? Quando a gente não sabe falar nada, a arte fala. Entende? Legal. Ela traz a beleza das suas cores, ela traz a criatividade, ela traz a sabedoria, ela traz a cultura, porque toda arte, quando ela é expressada em forma de arte, ela é cultura. Deixa eu dar uma dividinha aqui. E eu estou falando da cultura dos CAPs, onde eu faço tratamento também, sabe? Eu falo de uma cultura dos CAPs, onde a gente faz tratamento, trazendo uma observação melhor para uma sociedade onde nós vivemos, onde essa sociedade não tem conhecimento dessas coisas. É uma sociedade que também só sabe maltratar. Entendi. De considerar esse povo como loucos, como doidos. Né? É tanto que o nome do meu projeto, que quando eu fiz para Brasília, eu me inspirei na loucura mesmo. E o nome do meu projeto chama-se Ideias Loucas para Pessoas Normais. Aí eu te pergunto, quem é o normal daqui de nós três? Ninguém. Mas eu digo assim, eu tomo 300 miligramas todo dia. Vocês tomam alguma coisa? Não. A gente toma, Então, a gente toma as miligramas que o mundo nos dá todo santo dia, Verdade. dizendo o que deve ser a normalidade, quando na verdade a gente vê obras assim, a gente vê uma história dessa e a gente começa a se questionar o que é normal, o que é realmente O que A quer realidade dizer é a normalidade. A normalidade, é isso. até onde está a história, com H, e até onde está a história, a nossa história, que nos foi contada, que nos foi repassada, e que a gente acredita nela, e se molda por ela, onde isso não é
realmente apenas uma história com E. Porque diante de uma história dessa, com um H desse tamanho, uma história de superação dessa, realmente é algo que provoca a gente a se E enquanto questionar. a gente está conversando, está acontecendo a transformação, né? Isso. Essa transformação que eu estou fazendo aqui para vocês, A gente não está colocando na sua câmera, viu? A gente vai botar não. só no final, para as pessoas verem só o resultado final só da o resultado. transformação, entendeu? é? Elas Sim. não Já estão está acontecendo. Não, ali, ó, ali tá. Só um A gente vai- pedacinho. A gente vai mostrar só o resultado final para dar aquele impacto, entendeu? Ah, tá. Entendi. Ali eles estão acompanhando ali um pouquinho, mas ali no final. O que você estava falando? Que a. Então, a pintura que eu trago é sobre mim, ela também é um motivo de revolta. Mas uma revolta que para o bem. É. Uma revolta que mostraria que eu não tinha vergonha de me pintar, porque todo mundo acha que quem pinta a cara já é palhaço. Sim. Mas eu não sou palhaço. Eu sou um performista. E o performista, ele é muito diferente de um transformista. Totalmente diferente. O performista é quando ele pega, escuta, vê e ele transforma. E ele faz. Entende? O performista, ele não tem vergonha de se apresentar, seja lá onde for. É tanto que eu estou nesse podcast agora, me produzindo. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu esperei o Max perguntar, mas eu acho que o Max ficou aqui meio emocionado com a história. Você, além de pintura e escultura, você também dança, né? Sim. E também escreveu alguns livros, algo parecido? Você tem livros publicados? Eu escrevi um livro Uhum. através de um italiano que me descobriu aqui, me encontrou aqui em Porto Velho e eu fui convidado por ele para participar de Rosto do Brasil. Aqui no Norte ele me encontrou, eu fui sortudo aqui no Norte, onde eu participei do livro dele, Rosto do Brasil, acho que até hoje rola por aí, pelas bibliotecas. Procurar. É Rosto do Brasil e eu tô lá dentro. Uhum. Onde eu- Aí dança também? Não, foi só fotografia, né? Nessa modalidade foi só fotografia. Ah, tá. Entendi. E Mas eu danço também. dança também? Dentro da performance com Planeta Hospício, eu faço uma dança contemporânea. Inclusive, no Planeta Hospício tem um texto sobre isso, não tem? Tem um poema, entende? Eu posso... Que vai ser o clímax da transformação, né? Sim. Porque Calma que vai valer a pena a espera. Calma Porque o poema, ele vem falando da cidade onde eu moro. Por que o povo gosta tanto de lixo? Por que o povo suja tanto a cidade? Por que o povo não tem cabimento de uma educação melhor, de pegar o seu próprio lixo, levar no bolso ou dentro da sua mochila, para chegar lá na frente e jogar? Já tá pronto aí, Luto? Posso mostrar pro pessoal de casa ou não? Somente. Tá. Já tá no suspense. Eu tô vendo aqui, pelo ver, a gente que tá aqui, né? Realmente uma transformação, cara. Dá pra ver que A arte é assim. muda mesmo. A arte é assim. Quando ela vem em forma de transformação em cores, ela muda o cenário, né? Ela muda o cenário e ela chama atenção. Com certeza. chama Agora, atenção. para você ver que eu me transformo numa arte contemporânea porque eu pego o meu próprio suporte, que é a minha carne, Aham. o meu corpo, e eu faço a aplicação das cores, das tintas. E eu não tenho medo de fazer isso, porque eu estou me expressando. Certo. Eu acabei de falar que quando eu não tenho palavras para falar, a arte vem e fala. E fala. Porque a arte ela se expressa para falar o que eu não sei falar. Legal. E agora, transformou? Eu fiz só uma banda, para vocês terem. Mas a outra banda, Aham. a outra banda também, eu pinto também outra banda. Quando eu vou me apresentar e tal. Tá, mas aí eu acho que já tá uma transformação boa, não tá? Já. Tá uma transformação boa. Até mesmo porque já estamos com 1h20 de episódio. A gente nem vê, né? E a gente tem que... Tá, então vamos que eu vou fechar com
Com um poema. Acha aí O primeiro. poema, Boto. Depois você fecha com o texto aqui, Boto. Então, Esse poema eu achei muito bonito. o poema que... Peraí que agora, na hora que você falar, eu boto a câmera pra você, pro pessoal ver. Pode botar? Pode. Então vai lá. Tá lá, o outro transformado. Então, o projeto chama-se Planeta Hospício, porque eu falo de uma cidade suja. Como é que nós podemos morar em uma cidade suja e não ter essa compreensão de saber que uma cidade limpa é melhor? E o projeto chama-se Planeta Hospício por isso. E ele começa assim. Planeta lindo, lindo planeta azul. Ai de mim se não fosse tu, terra dos meus ancestrais, que por ti sempre farei algo mais. Lixo carregarei sempre na mochila para mostrar ao povo que cochila que vergonha não é catar lixo, e sim sujar uma cidade inteira e viver morando nela como bicho. Ah, meu querido planeta, sempre te carregarei na lembrança para mostrar aos meus amigos que ainda nos resta uma esperança. Que cada um faça a sua parte. E eu aqui mostro a minha arte. para. Realmente, pode deixar aqui em cima mesmo. Realmente é uma transformação. Que poema bonito, né? E esse poema é seu, Boto? De minha autoria. Sua autoria. Da minha própria autoria. E aí tem mais um texto que você quer ler pra gente? Tem um textozinho pequeno aqui que eu escrevi para esse podcast, falando da realidade, porque aqui eu faço pinturas. Isso é uma coisa interessante, viu, Max? Que ele falou, vou escrever algo especial para falar Nesse episódio. Em qualquer local, olha o meu visual. Que tal conhecer o meu quintal? É cultural. Eu falo do CAPS, onde eu faço tratamento, e da saúde mental. A arte é um trabalho duro. É preciso muita energia para reformular o mundo de acordo com o que achar de melhor. Para aumentar a capacidade do universo em pintura, para revelar aos outros como você vê os elementos deste mundo: vida, realidade e natureza. Eu pinto porque a pintura é o espaço máximo de liberdade, onde eu posso ser o que eu quero. Eu pinto também para treinar, ser paciente e suportar o mundo, às vezes frio e alienado. Eu faço pinturas também porque me sinto ousado e louco o suficiente para agir como alguém que tem uma mensagem cósmica para realizar. Eu pinto para ter algo a dizer e dizer da melhor e mais forte maneira possível. Eu pinto para ser a melhor versão de mim mesmo, da minha própria vida. Porque sou capaz de fazer algo fora dos limites e da necessidade de esperar elogios para se abrir maiores possibilidades de vida. Me vejo um portador de transtorno de saúde mental, minha solidão, e me relaciono com o universo, para entender que o universo se fundiu num só, eu. Sonhar e criar a partir do mundo na realidade. Pinto porque um pouco da realidade está no seu sonho. Posso ser isto e nada mais. Não me acorde. Não me pergunte muito. Já desisti das perguntas e respostas há muito tempo. Sou autodidata, mas não sou autossuficiente. Vivo pintando como um escravo e criando como um Deus na memória de um mundo melhor. Obrigado. Rapaz, e esse foi especial pra gente aqui hoje, né? O pessoal que tá vendo, todo mundo. Então, Max, vamos para nossas considerações finais. Agradecer demais você, Batuto, porque realmente foi... Vocês podem ter percebido que esse episódio foi diferente até na nossa thumbnail, né? O
foi feito junto com o Botota, aquela thumbnail. Uhum. E tem também, agora que vocês viram o episódio, vocês podem entender por que tem um tatuzinho, por que tem aquele boto, né? Por que tem uma onça ali pintando. Então, tudo, né? Já baseado nas conversas que a gente teve aqui antes. Então, é isso que eu queria dizer para você, Botota. Muito obrigado, tá? Ok. Foi muito sincero, foi muito bonito, muito emocionante. Realmente, além da história sua, que é muito bonita, Uhum. tem também a parte que você é muito verdadeiro, né? E você vê aqui em questão de minutos aqui, né, Max? Ele simplesmente se transformou em uma outra pessoa, aí de pintura, de escultura, né? De um artista tão completo que nem você é. Muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Obrigado também pela a consideração de vocês aqui no podcast. Para mim foi maravilhoso estar. A primeira vez que eu faço um podcast. Eu estou à disposição para mais outros e outros e outros, Com certeza. com oficinas diferentes. Porque o que não aconteceu também foi uma oficina, né? Uma oficina de criação, de memória, né? Uma oficina de aprendizado, onde o nada faz acontecer. E você, Max, vamos lá falar de considerações finais? Da minha parte, é só o sentimento de gratidão que fica. O Bototo fazendo jus, não só ao Bototo, mas principalmente ao Anima Terra, porque, querendo ou não querendo, a gente sai daqui com a alma. É um refrigério para a alma esta história. A gente vê que as nossas concepções, os nossos conceitos, as nossas certezas, elas são extremamente relativas. Uhum. E cada um tem a sua história que precisa ser respeitada. Mas uma coisa que a gente sai assim muito, uma emoção quase que sublime, né? É sentir, né, essa constante presença desse grande arquiteto do universo que orienta todas as nossas vidas, que direciona tudo, a ponto de contestar a própria ciência, né? Ou seja, aquilo que a ciência disse que não tinha mais salvação, Verdade. né? Teve um resultado, né? Que é a sua vida, e que bom, né? Da gente ver alguém que nessa superação nos entrega beleza, nos entrega luz, nos entrega espiritualidade e que anima a Terra. Muito obrigado. Agora, Bototo, dá tchau pro nosso pessoal aí. Suas considerações finais. Gente, obrigado vocês que estão aí do outro lado assistindo. Eu espero que eu tenha alegrado o coração de vocês também, aí do outro lado da telinha, né, de vocês. E que vocês tenham uma noite agradável, sonhos, doces sonhos profundos, e que vocês possam também sentir que a realidade da arte, ela só depende de nós. Em qualquer situação que nós possamos se encontrar, o silêncio, ele nos cura. A solidão, ela não é doença para ninguém. Para mim, ela é a mãe da sabedoria, porque é na solidão que eu posso criar, que eu posso construir um mundo melhor, igual a esse que eu construí para vocês e trouxe aqui para demonstrar para vocês e apresentar para vocês que a cura é uma ferramenta terapêutica sagrada. E eu sou muito grato por aquela renomada psiquiatra Nise da Silveira, aquela brasileira que destacou o Brasil mundialmente dentro da saúde mental, cuidando de pessoas assim como eu e como outros que vão muito além, dentro de manicômios, que hoje não tem mais, são hospitais, né, são CAPs, são RAPs, né? Então, isso é um grande avanço dentro do nosso país, saber que pessoas que nem nós temos também dignidade, de uma sobrevivência,
que possam colocar a gente num patamar de igualdade. Obrigado, Certo. doutor. Muito obrigado, doutor. Você realmente é especial. Muito. Esse episódio realmente. E olha, doutor, não tem patamar de igualdade. Vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Você atingiu um grau de espiritualidade através da arte que suplanta em muito aquilo Verdade. que a média do ser humano vive e sente. É verdade. Você já até nos ensinar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Certo? Podemos se despedir de todo mundo. Max, tudo certo? Agora tudo certo. Tchau, pessoal. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Ok. Ali, ó, o pessoal dá tchau, pessoal. Ali, ó. Tchau, até mais. Roller coaster, take me to a better